Graça e paz, irmãos, é com alegria que nós vamos, nesta manhã, ter a oportunidade de estudarmos e meditarmos na palavra do nosso Deus. Nós vamos dar início à nossa escola bíblica virtual, onde temos a oportunidade de conhecer um pouco mais da palavra do nosso Deus. Nós vamos iniciar a nossa escola com a leitura da palavra de Deus. Está em Colossenses, capítulo 1, versículos de 9 a 12. E a palavra de Deus nos diz assim: por esta razão também nós, desde o dia que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Paulo desejava que aqueles amados irmãos da igreja de Colossos pudessem crescer no pleno conhecimento de Deus, para que eles vivessem de modo a honrar e glorificar a Deus em todo o seu proceder. De fato, Paulo nos lembra algo que nos é fundamental. Só podemos viver de forma a glorificar a Deus à medida que nós nos aprofundamos e penetramos no conhecimento do próprio Deus, que se revela na sua palavra para a nossa edificação. O grande desafio, a grande importância da escola bíblica dominical, da escola bíblica onde nós meditamos na palavra de Deus, é proporcionar esse crescimento espiritual para nós cristãos, a fim de que sejamos frutíferos em todo o tempo, exaltando e glorificando o nome do nosso Deus. Nós vamos orar neste momento, pedindo que Deus nos abençoe e nos dê entendimento e compreensão da sua palavra nesta manhã para a nossa edificação. Vamos orar. Ó Deus bendito, nós estamos diante da tua presença e queremos, ó Deus, clamar para que o Senhor tenha compaixão das nossas vidas e nos venha abençoar e nos edificar. Te louvamos, ó Deus, pela vida presbiteriana, pela igreja presbiteriana de Sapopemba, pela vida dos irmãos que aqui congregam e unem-se para a tua honra e para a tua glória. Estamos, ó Deus, impedidos ainda de nos juntar. Mas permitas, ó Deus, que mesmo desta forma, virtualmente, nós possamos nos alimentar e nos fortalecer da tua palavra, fortalecendo a nossa fé, para que não venhamos esmorecer, mas antes exaltar o teu nome. Abençoa-nos, conduza-nos e orienta-nos em Cristo Jesus. É o que nós pedimos, no nome dele, teu Filho amado, é que nós oramos. Amém. Irmãos, nós estivemos aos 3 domingos anteriores dando alguns temas avulsos na escola dominical. E eu resolvi, a partir desta semana, iniciar uma série de estudos, até mesmo que para facilitar a nossa compreensão e dar uma adequação melhor para os nossos estudos. Então, Deus colocou no meu coração para que nós pudéssemos estar estudando a carta de Tiago, e nós vamos fazê-lo. Nós teremos aí alguns domingos ainda em casa, por causa da quarentena que se estendeu até maio, e na verdade nós não sabemos quando isto vai
cessar. Então, a partir de hoje, nosso domingo, dia 19 de abril, nós vamos começar a estudar e meditar na carta de Tiago. Carta de Tiago é o nosso tema para as nossas reflexões. E hoje nós vamos fazer uma introdução a esta epístola. O tema é esse: as características da vida cristã madura, estudos baseados na carta a Tiago. E hoje nós vamos fazer uma introdução do nosso tema, da nossa carta, fazer algumas reflexões e, a partir destas meditações, fazer uma aplicação para as nossas vidas. Então, eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus lá na carta de Tiago, no capítulo 1, versículo 1, para introduzirmos a nossa lição. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, eu gostaria nesta manhã de falar a respeito da maturidade espiritual. Quero abordar esta questão. O tema da nossa lição hoje é hora de crescer. O nosso desafio com essa meditação, com esta reflexão, com esse estudo, é avaliar o nosso próprio coração para ver em que pé estamos na vida cristã. E nós vamos fazer esta avaliação da nossa maturidade espiritual, do nosso crescimento espiritual, a partir daquilo que nos ensina Tiago na sua carta. Talvez você possa estar indagando e perguntando: pastor, mas por que Tiago? Por que estudarmos a carta de Tiago? Primeiramente, eu quero lembrar você, meu amado irmão, minha amada irmã, que a epístola de Tiago, ela faz parte das epístolas gerais ou epístolas universais do Novo Testamento. No Novo Testamento, nós encontramos a divisão. No Novo Testamento, nós encontramos os evangelhos, encontramos um livro histórico, que é Atos dos Apóstolos, e depois nós encontramos as cartas do apóstolo Paulo, as chamadas cartas gerais ou universais, e depois o livro de Apocalipse, o último livro do Novo Testamento. É essa divisão que nós temos no Novo Testamento. Se nós observarmos essas epístolas gerais, além da carta de Tiago, nós vamos encontrar as cartas de Pedro, a primeira e segunda carta de Pedro. Nós vamos encontrar as cartas de João, primeira, segunda, terceira de João, e a carta de Judas. Então, nós vamos verificar que estas cartas, que são denominadas cartas gerais ou universais, elas recebem, diferentemente das epístolas do apóstolo Paulo, o nome, que recebiam o nome dos seus destinatários. Por exemplo, quando Paulo escrevia suas epístolas, a carta era escrita a Timóteo, ou a Tito, a Filemon, aos Gálatas, aos Efésios. Então, as cartas paulinas, elas são intituladas com o nome daqueles a quem elas se dirigem. Nas cartas gerais, nós vamos verificar que elas são designadas como cartas designadas pelo nome do seu autor. Por isso nós falamos a carta de Tiago, a primeira carta de Pedro, a segunda carta de João, a epístola de Judas.
porque a designação, a denominação destas cartas são dadas pelo nome do seu autor. De todas as cartas gerais, nós vamos entender e compreender que a carta de Tiago, sem dúvida nenhuma, é a mais prática. Nela, nós vamos encontrar um guia prático para a vida cristã. É interessante nós observarmos que Tiago vai tratar de problemas ou de temas ou de assuntos que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Provações, tentações, a questão da hipocrisia, a acepção de pessoas na igreja, a fé, o controle da língua, o mundanismo na igreja, o exercício da paciência, a importância da oração. Todos esses temas são de cunho prático e são desenvolvidos por Tiago na sua epístola. Portanto, estudar esta carta é ser impactado com um sermão pastoral que nos exorta de uma forma bem objetiva e amorosa a desenvolvermos a nossa salvação rumo à nossa maturidade espiritual, maturidade espiritual. O versículo 4, digamos assim, tem um resumo deste propósito. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então, o apóstolo Tiago, ou Tiago, irmão de Jesus, ele vai ter o objetivo de fazer com que os seus ouvintes se tornem perfeitos, inteiros, íntegros, em nada deficiente. Ele estava preocupado realmente com a nossa maturidade espiritual. É interessante também nós observarmos que logo no início da sua epístola, Tiago, logo no início da sua carta, Tiago, ele fala-nos do novo nascimento. Ele nos diz lá no versículo 18 do capítulo 1, dizendo assim: pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Então, vejam só, ele vai nos dizer que, segundo a vontade de Deus, o próprio Deus nos gerou mediante a sua palavra. Este texto de Tiago 1,18 vai encontrar um paralelo na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 23, quando Pedro vai nos dizer o seguinte: pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Portanto, o que nós observamos é que o novo nascimento é o marco inicial da vida cristã. Outro dia falamos lá no estudo bíblico de quinta-feira a respeito desta realidade do novo nascimento, do ser uma nova criatura, onde nós afirmamos que não é possível ser cristão sem ter passado por esta experiência. Porém, uma vez que Deus nos faz uma nova criação, ou uma nova criatura, conforme o próprio Paulo nos diz na segunda carta de Paulo aos Coríntios, se alguém está em Cristo é nova criatura. Uma vez que Deus nos transforma numa nova criatura, nós devemos agora desenvolver a nossa salvação. Assim como Paulo disse aos Filipenses: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Tiago também, na sua epístola, vai comparar a Bíblia como um espelho. Lá, a partir do versículo 22 do capítulo 1, até o versículo 27, até o final do capítulo, nós vamos perceber e entender que Tiago vai nos dizer que quando nós estudamos a palavra de Deus e quando nós olhamos para esta palavra, nós estamos olhando para o espelho divino. E nós nos vemos como de fato nós somos. Deus nos transformou
e agora nós precisamos nos enxergar como Deus nos fez, e a maneira de nos vermos é olhando para a Escritura Sagrada. Agora, Tiago adverte que nós precisamos ser honestos quanto àquilo que nós vemos. Não apenas olhar a imagem de relance e dar as costas para ela, né? Então, que de fato Deus nos abençoe nesta jornada, a fim de que nós alcancemos a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo, conforme Paulo escreveu aos Efésios. Sendo assim, nós precisamos entender que, provavelmente, para a melhor maneira de iniciarmos o nosso estudo da carta ao de Tiago, talvez seja respondendo algumas perguntas. Então, nós vamos fazer algumas perguntas na tentativa de compreender esta epístola, pelo menos nessa primeira visão inicial desta epístola. A primeira pergunta que nós devemos fazer é: quem foi Tiago? No texto que nós lemos, o autor desta epístola vai dizer: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Mas quem é esse Tiago? Tiago era um nome bastante comum, uma variação da designação Jacó, lá no Antigo Testamento. Nós encontramos vários homens com esse nome na história do Novo Testamento. Tiago, filho de Zebedeu e irmão de João, é um destes nomes, está lá em Mateus capítulo 4, do versículo 17 a 22. Nós encontramos Tiago, filho de Alfeu, outro discípulo de Jesus, conforme o registro lá de Mateus capítulo 10, versículo de número 3, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e também nós vamos encontrar, conforme o registro de Lucas capítulo 6, versículo 16, onde nós lemos assim: Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou o traidor. Então, nós vamos encontrar aqui a menção clara de que Tiago, um outro Tiago, que é pai de Judas, o discípulo de Jesus, que não é o Iscariotes. E nós também temos menção nas Escrituras Sagradas de Tiago como um irmão de nosso Senhor, o qual é o candidato mais provável à autoria desta carta. Nós vemos, por exemplo, que a tradição tem atribuído a Tiago, irmão de Jesus, a autoria deste livro. E nós temos poucas razões para discordar desta posição, uma vez que a maneira como esta carta foi escrita, ela é muito semelhante ao discurso do próprio Tiago, lá em Atos capítulo 15, conforme nos diz o Manual Bíblico de Gráficos e Mapas. Tiago, ele era um líder da igreja, na igreja de Jerusalém, e foi ele quem presidiu o concílio de Jerusalém, conforme lá em Atos capítulo 15. Quando Paulo escreve a igreja da Galácia, ou as igrejas da Galácia, ele vai falar a respeito de Tiago. E ele vai referir-se a esse Tiago, que preside o concílio de Jerusalém, o grande líder lá da igreja de Jerusalém, como sendo o irmão de Jesus. Gálatas, capítulo 1, versículo de número 19, nós lemos assim, e vou ler, começar do versículo 18.
Decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém, Paulo falando, para avistar-me com Cefas, e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, irmão de Jesus. Então, ele menciona aqui Tiago, irmão de Jesus, e ele também vai referir-se a este Tiago, que é irmão de Jesus, como um dos pilares da igreja naquele período. No capítulo 2, versículo 9, Paulo escreveu aos Gálatas: e quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé à destra da comunhão. Então, Paulo vai identificar Tiago como sendo irmão de Jesus, que era um grande líder, e juntamente com Pedro e João, sendo pilares, colunas da igreja cristã naquele período. Né? Lá em Mateus capítulo 13, versículos 55 e 56, nós vamos ser informados. Mateus 13, 55 e 56, nós lemos assim: não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, isto? Então, nós somos informados a respeito que Jesus tinha irmãos e irmãs, e um dos seus irmãos se chamava Tiago. Obviamente que só são irmãos de Jesus por parte de pai, né, ou de José, né, especificamente. Então, nós vamos verificar que Tiago e os seus irmãos, eles não creram em Jesus durante o seu ministério terreno. Se nós olharmos lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 3, versículo 31 a 35, nós lemos assim: nisto chegaram a sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele e lhe disseram: olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele lhes respondeu, dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer vontade de Deus, este é meu irmão e minha irmã. Então, provavelmente, seus irmãos, o que tudo indica, ficaram de fora do ministério terreno do Senhor Jesus Cristo. Eles não criam em Jesus. No entanto, nós encontramos os irmãos do Senhor Jesus orando lá no cenáculo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14, né? O que nós vamos encontrar? Atos, capítulo 1, versículo 14, e nós lemos assim: todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então, vejam só, eles não se converteram no momento no ministério terreno de Jesus, mas nós vamos encontrar eles em oração com a igreja aqui em Atos. Né? É isso que nós observamos. O que os fez mudar da incredulidade para a fé? Nós vamos entender que há uma indicação do que tem ocorrido lá em Coríntios. Coríntios capítulo 15, versículo de número 7, depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos, falando da ressurreição de Jesus. E que Jesus, ressurreto, apareceu também a Tiago. Né? Então, é bem provável que nesse encontro com Jesus, Tiago
convenceu-se de que verdadeiramente Jesus era o Salvador e vai compartilhar o seu conhecimento a respeito dele com os demais irmãos. Não há registro na Bíblia, mas, segundo a tradição, Tiago foi martirizado no ano 62 depois de Cristo. Flávio José, um historiador judeu, ele vai trazer essa informação no seu livro A História de Israel e falar a respeito do martírio de Tiago. Alguns diziam que os fariseus de Jerusalém o odiavam de tal modo que o jogaram do alto do templo e o espancaram até a morte com porretes. Esta história também relata que, como seu salvador, Tiago morreu orando por seus assassinos, dizendo-lhes: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então, é bem provável, e o que tudo indica, quem tenha escrito esta epístola tenha sido Tiago, um irmão de Jesus. A segunda pergunta que nós devemos fazer é: para quem Tiago escreveu? De acordo com o texto, nós vemos que ele escreveu as 12 tribos que se encontram na dispersão. De acordo com o reverendo Augusto Nicodemos, ele vai dizer que há duas maneiras de nós entendermos esta expressão, né? As 12 tribos que se encontram na dispersão. A primeira é uma referência a todos os cristãos, judeus e gentios, visto aqui como verdadeiro Israel de Deus. Então, alguns vão dizer que Tiago está escrevendo a toda a cristandade, a todos os cristãos, independentemente de ser judeu ou gentil, e, portanto, referindo-se a todo Israel de Deus. A segunda interpretação desta expressão, dada pelo reverendo Augustus, é uma referência aos judeus dispersos pelo Império Romano que haviam convertido-se ao cristianismo e que, portanto, eram o verdadeiro Israel de Deus, né? Então, essas duas possibilidades de nós entendermos aqui. De qualquer modo, ele vai falar a respeito da vida cristã a nós cristãos, sejam eles judeus convertidos, sejam eles gentios convertidos, sejam nós hoje. Tiago está dizendo de uma forma muito prática para nós. É interessante que esse termo dispersão aparece aqui e ela é empregada no Novo Testamento para identificar os judeus que moravam fora da Palestina. Então, aqui, por causa deste termo, é que alguns vão dizer que eram judeus convertidos ao cristianismo. Agora, é interessante a observação que o Wyrtzen nos traz, dizendo que este termo, dispersão, ela também traz a ideia de espalhar sementes. Então, quando os cristãos judeus foram dispersos na primeira onda de perseguição, lá em Atos capítulo 8, os judeus helenistas foram dispersos. Na verdade, o que ocorreu foi uma semeadura em diversos lugares e muitas dessas sementes deram frutos, né? Então, essas pessoas, judeus, cristãos ou gentios que haviam se convertido, que ele escreveu. A outra pergunta que nós fazemos é: por que Tiago lhes escreveu? Qual o objetivo de ter escrito a sua epístola? A gente sabe, a gente entende que cada epístola do Novo Testamento ela tem um tema próprio e tem um propósito específico, bem como um destinatário também específico. Por exemplo, Paulo escreveu aos Romanos a fim de preparar os cristãos de Roma para a visita que ele pretendia fazer àquela igreja. A carta aos Coríntios foi uma carta escrita por Paulo à igreja de Corinto com o objetivo de resolver, de sanar alguns problemas que haviam ali naquela igreja. Gálatas
foi escrita para um grupo de igrejas a fim de advertir sobre os falsos ensinos que ali estavam sendo lançados. E quando nós lemos a carta de Tiago, nós observamos que esses cristãos, a quem esta carta foi dirigida, eles tinham alguns problemas em sua vida pessoal e também na igreja. Dentre outras coisas, eles passavam por grandes provações, enfrentavam tentações. Alguns cristãos davam toda a atenção aos ricos, e enquanto outros eram roubados pelos ricos, né? Então havia essa acepção de pessoas na igreja lá entre aqueles irmãos. Os membros da igreja competiam por cargos de liderança, havia disputas na igreja a quem aquela comunidade foi dirigida, especialmente na área do ensino. Portanto, o que nós vamos observar é que Tiago escreveu a eles para confortá-los, fortalecê-los e orientá-los nas diversas áreas da vida em que eles se encontravam deficientes e necessitados, né? Conforme diz o reverendo Augusto Nicodemos. Portanto, diante desta visão ampla desta carta, o que é que nós podemos aprender, trazer para as nossas vidas? Primeiro, nós devemos lembrar que nem todos os que crescem em estatura crescem em maturidade. Então, isso aqui é óbvio. Também há uma diferença entre crescer e amadurecer. Só porque um cristão é salvo há 15 ou há 20 anos, isso não é garantia de que este possua maturidade no Senhor. Felizmente, nem sempre é isso que acontece. Não é o tempo que nós estamos na igreja que determina a nossa maturidade. Nós vamos encontrar que existem pessoas que estão há muito tempo na igreja, mas que não têm nenhuma profundidade, não têm uma maturidade espiritual. Por outro lado, nós encontramos pessoas que são novas na fé, mas que, apesar do pouco tempo de vida cristã, apresentam maturidade maior do que alguns, né? Nós devemos lembrar, portanto, que o tempo na igreja não é evidência de maturidade espiritual. Cristãos maduros são cristãos felizes e úteis, que ajudam a encorajar outros irmãos e a edificar a igreja. A maturidade cristã, ou a maturidade do cristão, se revela na maneira como o crente colabora, contribui para que os seus irmãos na fé, bem como toda a igreja, possa ser aperfeiçoada e desenvolvida, né? Com a ajuda de Deus, ao estudarmos juntos a epístola de Tiago, o nosso objetivo é aprender e crescer em maturidade. Agora, entretanto, para que isto aconteça e ocorra de fato de verdade, é preciso obedecer a qualquer custo aquilo que Deus nos ensina e ser praticantes da palavra de Deus e não somente ouvintes, né? Então, é isso que nós devemos lembrar. Lembrando Warren Wiersbe, no seu comentário, ele faz uma declaração que é impactante. Ele diz assim: é fácil participar de um estudo bíblico ou discutir o que está sendo ensinado, mas é extremamente difícil aplicar à vida diária no mundo o que aprendemos. E olha, aí eu fiz até um destaque aqui, está em itálico aqui a minha citação. Não somos abençoados pelo estudo da palavra, mas sim pela prática da palavra. Olha que coisa, não somos abençoados pelo estudo da palavra, mas sim
pela prática da palavra. A menos que estejamos dispostos a obedecer, o Senhor não tem obrigação alguma de nos ensinar. Então, o mais importante é colocar em prática aquilo que nós temos aprendido. Não basta virmos à igreja, ouvirmos, nos deleitarmos com o estudo, com a reflexão, com a meditação. É preciso vivenciar esta palavra. É preciso submeter à direção de Deus. Às vezes, muitas vezes, nós vimos a igreja, ouvimos a voz de Deus, achamos bonita esta palavra, mas não amoldamos a nossa vida, o nosso caráter, a nossa vivência, a nossa prática cristã, aquilo que nós temos aprendido. Também quero lembrar você, meu irmão, minha irmã, que nós jamais devemos nos esquecer que a partir do momento em que nós nos dispormos a crescer espiritualmente, o inimigo multiplicará os seus esforços para se opor a nós. A partir do momento em que nós nos dispomos a conhecer a palavra de Deus, a estudar e praticar esse ensino, sem dúvida nenhuma o diabo vai lançar os seus dardos inflamados na tentativa de nos impedir que haja esse crescimento. Portanto, nós devemos estar prontos para as tribulações. E Tiago vai nos ensinar depois a respeito disso, de lidar com a provação, com a tribulação, com a tentação que nos vem tentando nos impedir o crescimento. Quero, mais uma vez, trazer uma palavra do reverendo Rabbi Wirbs. Ele diz assim: o verdadeiro estudo mais profundo da palavra dá-se na escola da vida e não na sala de aula. Nós possamos refletir com profundidade. Devemos lembrar que, como cristãos, nós precisamos crescer. É hora de crescer. Se você nasceu de novo, se você é uma nova criatura em Cristo Jesus, nós precisamos crescer. Nós temos de crescer. Se é que, de fato, a vida nos foi outorgada. Esse é o nosso desafio. Eu quero desafiar você a estar estudando e meditando na carta de Tiago para o nosso crescimento. E nosso desejo é que Deus nos abençoe e nós cheguemos à maturidade espiritual. Eu vou estar dispondo não só o vídeo da aula, mas você vai estar recebendo lá no WhatsApp da igreja o roteiro da nossa lição. Você vai receber a lição de hoje, com tudo aquilo que nós falamos, além daquilo que você ouviu. Você vai observar no final da lição uma avaliação pessoal. Eu coloquei algumas perguntinhas lá que você pode desenvolver e refletir com base naquilo que nós acabamos de estudar. Você vai encontrar também no finalzinho a bibliografia que eu estou usando para elaborar esses estudos. E você vai encontrar também o tema da lição de número 2, o texto básico e também a leitura bíblica durante a semana. Então, você pode estar refletindo a partir de amanhã, na segunda-feira, nos textos bíblicos indicados, na segunda, terça, quarta, quinta, até o próximo domingo. E no próximo domingo nós estaremos estudando e o tema será Transformando Tribulações em Triunfo. Então, que Deus abençoe a sua vida. Obrigado por participar conosco nesta manhã e meditar na palavra de Deus. Meu desejo é que a Igreja Presbiteriana de Sapopemba cresça de forma saudável, forte e viva para a honra e glória do nosso Deus. Eu quero convidá-lo a orar mais uma vez ao Senhor, pedindo a misericórdia e a graça de Deus, aplicando a sua palavra aos nossos corações. Vamos orar.
Ó Deus bendito, nós louvamos o teu nome por esta oportunidade de meditar na tua palavra. Como é bom, ó Deus, ouvir os teus ensinos, e nós precisamos não só da ação do teu Espírito em nossas vidas, fazendo-nos compreender as tuas verdades, mas capacitando-nos, ó Deus, a aplicar a tua palavra no nosso viver. Não permitas, ó Deus, que sejamos meramente ouvintes, mas que sejamos praticantes da tua palavra, vivendo de acordo com aquilo que temos recebido das tuas mãos. Abençoa a tua igreja, Igreja Presbiteriana do Brasil, através da sua liderança. Abençoa a Igreja Presbiteriana de Sapopemba, abençoando o Conselho, a Junta Diaconal, as demais sociedades, cada irmão e irmã que aqui congrega. Dá-nos, ó Deus, a tua graça, dá-nos um domingo abençoado e permitas que logo mais à noite possamos juntos cultuar e louvar o teu nome. Muito obrigado, ó Deus, por esta oportunidade. Em Cristo Jesus. Amém. Nosso desejo é que você tenha um domingo abençoado na presença do nosso Deus e que à noite nós possamos estar juntos, online, no nosso culto em louvor e adoração ao nosso Deus. Um beijo a todos vocês, meus amados irmãos e irmãs, as crianças, as meninas e os meninos da UCP. Estou com saudade de todos vocês. Né? Que Deus nos abençoe e nos dê um domingo de paz. Fiquem com Deus.